Graça e paz. Hoje vamos fazer uma leitura que inclusive já foi feita há alguns dias, num contexto um pouco mais amplo, mas a ideia é trabalhar uma ideia um pouco mais simples hoje. Então a nossa leitura de hoje ela está no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versículos do 8 ao 14. Então nos diz o texto: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Essa passagem de Lucas, ela vem logo após o relato do nascimento de Jesus. E é muito interessante porque esse relato de Lucas 2, se a gente pegar ele do começo ao fim, ele nos mostra o quanto o nascimento de Jesus foi humilde e para os humildes, em tudo. Se a gente pegar o começo do capítulo de Lucas 2, fala justamente sobre a chegada de Maria e José até Belém. E frisa muitas vezes que eles chegaram e que a cidade estava lotada e que eles não tinham lugar para ficar. Eles não tinham aonde repousar. E eles acabaram se acomodando em uma estrebaria. Naquele tempo, era comum que as casas, ou até mesmo as pensões, tivessem um local onde se abrigavam os animais do inverno, que eram, que a gente chama na Bíblia, às vezes é chamado de estrebaria, mas era um cômodo externo, era um cômodo fechado, que tinha como intuito proteger os animais do frio do inverno, do rigoroso inverno. E foi o único lugar onde eles encontraram lugar. E aí aqui no texto, inclusive, novamente ele cita para a gente o menino envolto em panos numa manjedoura. Manjedoura é muito bonita, a palavra é muito bonita. Mas manjedoura nada mais é do que um coxo. E é importante a gente entender que era um coxo de uma estrebaria. Não era um lugar limpo, não era um lugar bonito. Era literalmente onde estava o capim ou feno que os animais comiam. Então, o único lugar onde eles encontraram alento, encontraram proteção, foi numa estrebaria. E com a necessidade de colocar um filho recém-nascido dentro de um coxo, envolto em panos, porque era o que eles tinham. Maria estava grávida, mas não tinha lá um enxoval para Jesus. Então ele foi envolto em panos. Então a gente chega nesse trecho que a gente leu agora, Lucas 2, de 8 a 14. E aí ele já começa o relato dizendo que naquela região haviam pastores que guardavam seus rebanhos. Uma coisa importante de se entender é que para a cultura judaica da época, o pastor de ovelhas ele era uma profissão inferior. Era muito negativo ser pastor de ovelhas, porque o pastor de ovelhas ele vivia no relento, ele passava as noites no tempo, tomando chuva, tomando sol, lutando com feras do campo, porque ele tinha que proteger o rebanho, era a função dele. E que muitas vezes nem era o rebanho dele, era o rebanho que ele cuidava. Não é que ele era o dono do rebanho, ele cuidava do rebanho. Função de pastor continua a mesma, o rebanho não é dele. O pastor hoje em dia ele cuida do rebanho que não é dele. Então naquela noite onde Jesus nasceu de uma forma tão humilde, os anjos do céu aparecem para os mais humildes que ele poderia, que eram justamente os pastores.
As vigílias da noite, inclusive a gente não tem uma precisão, a noite para os judeus era dividida em 3 vigílias de 4 horas, que era desde o pôr do sol até o nascer do sol. Então não tem um relato exato a que momento isso aconteceu. Então em uma das vigílias da noite eles foram abordados pelos anjos do Senhor, pelo anjo do Senhor, e aqui diz que eles foram tomados de grande temor. Na NVI tem uma palavra interessante, que foi retraduzida do hebraico, que lá não diz temor, na NVI diz que eles ficaram aterrorizados, porque eles eram homens muito humildes, e de repente eles estavam na presença de um anjo de Deus, e aquilo para eles era uma coisa assim, terrível, porque eles acreditavam que era um momento de juízo, que o anjo de Deus vinha, e que seria um momento onde o poder de Deus se manifestaria. Mas o anjo ele acalma os pastores, dizendo para eles: não tenham medo, porque eu vim aqui para trazer uma boa nova, eu vim trazer uma notícia muito boa. Então, para aqueles pastores que eram os mais humildes que existiam ali, ele traz o relato do nascimento do Messias, e ele diz: na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, o Cristo. Aqui a gente tem uma prévia do que seria o ministério de Cristo, porque o ministério de Cristo ele é um ministério que se estabelece entre os humildes. Ele não vem para falar aos ricos, ele não vem para falar aos poderosos, ele vem para falar a todos, ao judeu e ao gentio. E ele também veio para cumprir todas as profecias do Antigo Testamento. Aqui, já no nascimento de Jesus, começam a se cumprir todas as profecias que foram feitas aos pais da igreja, aos pais da fé, desde Abraão, passando por todos os outros, por todos os profetas. Todas as promessas que foram feitas ao povo de Jerusalém, ao povo judeu, se cumpriam em Jesus. E o anjo ele vem trazendo essa afirmação: hoje nasce o Salvador, o Cristo nasce em Belém, nessa noite. Então depois traz a informação de que um grande exército no céu aparece, e novamente há muita música. O Natal, né, a história do Natal, do nascimento de Jesus, ela traz esse ponto muito interessante, que existe muita música. Um ponto a gente tem que prestar atenção no Novo Testamento, que os anjos cantam aqui no nascimento de Jesus, e depois disso a gente só vai ter relato de canto, de música dos anjos em um outro livro do Novo Testamento, que é lá no livro do Apocalipse. Então aqui em Lucas existe esse relato do canto dos anjos, que eles vêm para cantar glória ao nascimento de Jesus. E esse cântico ele é novamente entoado lá no livro do Apocalipse, quando os anjos novamente cantam glória ao Messias, ao Salvador, quando ele vem como cordeiro imolado pelo seu sacrifício para salvar a igreja, para nos dar a redenção. Então aqui começa o relato do nascimento de Jesus, já num link do seu ministério. E o canto dos anjos ele traz pontos muito interessantes para a gente refletir durante o Natal, nesse período do Advento, porque ele começa simplesmente dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, nos trazendo a mensagem que o nascimento de Jesus é motivo de glória, de rendermos glória a Deus, porque nós temos que entender que Ele é o nosso Salvador, Ele é o cumprimento da profecia, de todas as profecias. Então, em primeiro momento, quando nós pensamos em Natal, no nascimento de Cristo, nós temos que pensar primeiramente no quê? O nascimento de Cristo é motivo de glória a Deus nas maiores alturas. E em seguida, ele traz a frase: e paz na terra entre os homens. Novamente, nos lembrando do ministério de Jesus, porque Ele é Deus encarnado. Ele é o Deus que se esvaziou de toda a sua grandeza enquanto Deus e veio ao mundo viver como um homem.
sentir o que nós sentimos, sentiu fome, sentiu frio, sentiu dor, veio numa família humilde. Ele, enquanto Deus, se colocou em uma posição onde ele poderia literalmente sentir tudo aquilo que nós sentíamos. Então esse é um segundo ponto para que nós podemos refletir nesse Natal, que a paz de Deus, ela vem para os homens na terra, que Ele é o nosso Salvador, e nele nós encontramos paz. E ele termina dizendo: a quem Ele quer bem. Encerrando essa música dos anjos, ela já nos traz essa informação: paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Então o nascimento de Jesus, ele vem para fazer com que nós como pecadores, que a nossa condição carnal possa, através do seu sacrifício, do seu nascimento, vida e morte, atingir a possibilidade de estar na presença de Deus. Então, nesse texto hoje, ficam para nós aqui 3 reflexões importantes nesse Natal. Durante esse período do Natal, na noite do Natal, que nós celebramos o nascimento de Cristo, o que nós estamos fazendo para glorificar a Deus nesse momento? Com o nascimento de Cristo nas nossas vidas, o que nós estamos fazendo para glorificar a Deus durante o nascimento de Jesus, na celebração do nascimento de Jesus? O segundo ponto: nós conseguimos entender que a vinda de Cristo é para que nós tenhamos paz. Nós conseguimos entender que todo o sacrifício de Cristo, toda a sua história e trajetória, é para que os nossos corações possam de fato sentir paz. Nós conseguimos nesse Natal, na noite do Natal, nesse momento, glorificar a Deus e entender que a paz de Cristo, ela vem para nós, o nascimento de Cristo, ela vem com esse intuito de que nós podemos, a partir daí, ser igreja, ser corpo de Cristo, ser um com Deus, estar na presença de Deus. E por último, nós conseguimos compreender que tudo isso que Ele fez é porque Ele nos quer bem, porque Ele realmente nos amou de uma forma além da nossa compreensão. Conseguimos compreender que Deus enviou seu Filho ao mundo como expressão de amor, sabendo que ao fim Ele seria morto por morte de cruz, para que esse querer bem de Deus para conosco fosse cumprido nas nossas vidas. Fica para nós hoje essa reflexão, principalmente sobre Lucas 2,14. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém?